Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião em Debate, aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petrus estamos recebendo o professor Hamilton Garcia, o advogado Rogério Gomes e o professor Roberto Moraes. Estamos conversando sobre a situação política do nosso município. Eu te cortei, você estava falando sobre a questão da morosidade. Do caso Alberto. Por que o caso Alberto foi tão rápido? Foi tão rápido e agora esse processo com a prefeita. Veja bem, como foi dito aqui pelo Aurélio, eu não estou aqui para defender o judiciário. Eu estou apenas para fazer colocações da seguinte forma. O Poder Judiciário de 5 anos atrás não é o mesmo de hoje, né? Sim. Então nós temos hoje uma estrutura muito melhor, né? O Poder Judiciário tem uma estrutura física muito melhor, em que pese, na opinião deste advogado, há uma deficiência em matéria de quantidade, não de qualidade, em relação aos servidores públicos e tudo mais. Mas qual é a explicação em relação ao processo do caso Alberto Campista? Realmente, na época, houve a decisão judicial e o que fez a diferença é o que faz a diferença hoje. Hoje existe uma estrutura por parte de quem sofre os processos judiciais, uma estrutura de um corpo de profissionais muito mais qualificados, né? Veja bem, eu não estou dizendo que os profissionais que tenham sido contratados nas outras situações não tenham sido, mas hoje a própria legislação, a própria jurisprudência que já se construiu das várias cassações, das centenas de cassações que já aconteceram de prefeitos por nosso país, fizeram com que alguns argumentos que eram utilizados anteriormente não são mais utilizados porque incabíveis. O judiciário já reconheceu que aquilo não era mais cabível. Hoje, aquilo que era incabível passou a ser cabível. Então, a utilização dos recursos jurídicos hoje são muito mais fortes, são muito mais contundentes. Tem uma outra explicação. Eu quero ouvir a sua explicação. Para a contundência da modificação de uma decisão. Veja bem, quando a decisão é de natureza de cassação, realmente existe a preocupação do julgador do reflexo que essa decisão vai ter se por acaso ainda restam dúvidas em relação ao aspecto probatório do processo e principalmente da duplicidade de interpretação das provas que foram produzidas no processo. Então, o que acontece? O corpo de advogados que estão contratados, eles exploram muito o aspecto técnico e não o aspecto político. Mas, Rogério, olha só, é importante deixar claro o seguinte, me parece que no caso Alberto já saiu a sentença definitiva? Que eu saiba, não. Não, então não saiu, nenhum nem outro. Então o que a gente está discutindo aqui, a distinção entre os dois casos, só para clarear, é a seguinte: a prefeita Rosinha conseguiu, junto ao Tribunal Superior, que fosse declarado que o recurso dela suspende o efeito da sentença e por isso ela permanece no cargo. Carlos Alberto Campista não conseguiu isso, não deram ao recurso dele também, as provas ainda estavam para ser analisadas, as questões ainda não estavam clareadas, tanto que nós não temos uma sentença definitiva hoje. Por que a diferença por que o recurso de um teve efeito suspensivo e permanece gerindo o município e o do outro foi afastado? Veja bem, Roberto, só um minutinho. Aí Roberto tem uma outra visão que não é a questão técnica. Deixa eu só colocar, porque eu realmente... eu vou cair sempre na questão técnica. A fundamentação utilizada pelo corpo de advogados na época da cassação do caso Alberto, eu não tenho conhecimento. Mas essa fundamentação jurídica utilizada é o elemento preponderante para o sucesso ou derrota em qualquer medida que tenha finalidade de dar efeito suspensivo ou não à decisão. Então, além da experiência jurisdicional, até a experiência jurisprudencial, né? Jurisprudencial. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, como eu estava colocando aqui para vocês aqui, o aspecto técnico até da admissibilidade de um recurso de uma instância para passar para outra é estritamente técnica.
É estritamente assim. Se não preencher requisitos como recolhimento de custas, verificação se houve pré-questionamento da matéria, se realmente houve a instrução com meio dos documentos que integram o processo judicial no recurso, são elementos preponderantes para que haja um pretenso sucesso do recurso, ou mesmo de uma medida para dar efeito suspensivo. Me permita só te cortar para dizer o seguinte: esses aspectos técnicos, nós vamos considerar que os erros das partes, perda de prazo, arguição inconsistente, elas são de outra natureza, embora ela tenha uma influência de caráter econômico. Quem tem mais dinheiro vai ter condições de contratar mais advogados. Tanto é que nos últimos processos você é capaz de ver que tem uma lista de 30 advogados que constam no processo defendendo a ré no caso da cassação. Mas, independente desse critério, eu quero sem tirar o peso da natureza técnica, do direito em si, porque o direito preserva a vida em sociedade, né? Eu não estou aqui para abandonar que a vida em sociedade regulada e arbitrada pelo Poder Judicial seja uma coisa para ser descartada. De outro, eu quero falar aquilo que está sendo falado nas ruas, não só em Campos, né? É que o Poder Judiciário tem sido imensamente influenciado pelas pessoas que têm mais poder. E nesse sentido, voltando aos questionamentos que a Hamilton fez, há um caminho grande a ser percorrido. Você citou mesmo a dificuldade do Conselho Nacional de Justiça, né, do acobertamento, de punir aqueles. Mas no caso específico de Campos, não é difícil compreender que as duas partes que se engalfinhavam na ocasião, né, o grupo do Arnaldo, oriundo do Garotinho, e o do Garotinho, né, na época como candidato Pudim, tinham interesse na cassação do campista. Esse fato é notório e conhecido. Isso pode, indiretamente ou diretamente, ter contribuído. Eu não tenho elementos de prova para citar. A falta de cacife. Sim, aí... Ele não tinha um grande padrinho, sim, aí, mas ele deixou de ter, porque é interessante, inclusive, sob o ponto de vista jurídico, porque o motivo da cassação dele se origina no abuso do poder político. Porque quem lhe apoiava, que era Arnaldo, estava no poder. E o motivo gerador do questionamento do processo era a contratação de pessoas pelo poder público para facilitar a eleição dele. Hoje, no caso da prefeita Rosinha, é abuso do poder econômico pela utilização de um veículo de rádio, de um jornal, que se discute que teria como proprietário o ex-governador ou o seu grupo político diretamente. Sim, que ele controla esses meios de comunicação. Uma coisa não leva a outra? Sim, aí esse abuso do poder econômico é que dá... Hoje, na verdade, o que se discute é que este lado, né, que defende a Rosinha, ele tem mais elementos de defesa junto às instâncias judiciais. Elementos de defesa... Só para entender que esse mais elementos, eu como advogado militante que sou na advocacia, atuante aqui na comarca, em várias comarcas aqui, a gente tem que acreditar, eu como advogado, eu tenho que acreditar que o advogado bem instruído, dominando o que ele está fazendo, ele faz muita diferença na hora de um processo judicial, principalmente com a conotação que tem. Ou seja, qual é a conotação? Uma repercussão política de tamanha grandeza, que tanto até que estamos aqui discutindo sobre isso. Então, se nós formos colocar aqui em mesa que todos os processos judiciais que possam ter pessoas poderosas, quer seja no âmbito político, quer seja no âmbito empresarial ou em qualquer outra forma de poder, nós sempre vamos questionar se realmente está havendo parcialidade ou imparcialidade por parte da justiça. Eu acho que hoje a sociedade, ela tem que sim acreditar que o judiciário
vem buscando fazer o seu trabalho de forma clara, transparente. Toda a população, através dos entes representativos, podem acessar o processo judicial e verificar em que base, em que patamares estão sendo feitas as decisões judiciais. As sessões dos tribunais são sessões públicas. Desconfiando, não é tem que se acreditar desconfiando. Desconfiado. Sim. Queria fazer uma Só para concluir essa linha de raciocínio. Nós temos que acreditar, sim, no judiciário. Nós sabemos que o judiciário hoje sofre de uma morosidade que eu, pessoalmente, não sei em quanto tempo isso vai ser solucionado. E eu acho que a questão da contratação de novos juízes é uma coisa que realmente, no meu modo de ver, não tem solução, porque o concurso de magistratura é um concurso difícil e nem todas as pessoas estão aptas a passar nesse concurso. No entanto, eu acho que a solução do judiciário hoje está nos serventuários. Eu acho que colocando serventuários em quantidade ideal para a demanda que existe de todas as espécies de ações que tramitam hoje no Brasil, nós vamos ter uma redução muito grande dessa morosidade. E nós temos que acreditar, sim. Hoje nós temos uma realidade do Poder Judiciário, porque nem o próprio Judiciário acreditou que a Constituição de 88 pudesse revolucionar o pensamento do cidadão. Porque foi a Constituição de 88 que motivou. Problemas de campo não são de natureza jurídica. E a imprensa... Vamos dar um pouco de espaço. A imprensa é fundamental para o desenvolvimento da mentalidade do ser humano para ajuizar. Vamos deixar a Milton comportadinho ali. Mas eu quero tirar a razão da postura ética. Exatamente. Eu não quero tirar... Acho que a postura ética sua é correta. É assim que se tem que pensar a operação da justiça em termos técnicos, que fala a lei da interpretação em torno da lei. A questão é que você olhando um pouco mais de longe, saindo do calor do fazer justiça, a realidade se mostra um pouco diferente. Totalmente diferente. Um pouco diferente. Não estou aqui para desfazer da realidade. Por conta das questões históricas e das configurações de classe e de poder e da simetria própria de qualquer sociedade. Volto a dizer, a assimetria é geral em toda a sociedade capitalista. Ocorre que, no nosso caso em particular, e das periferias de um modo geral, o poder oligárquico é uma marca do DNA dessa sociedade, tanto em relação às instituições quanto em relação aos setores populares. Isso marca toda a operação do Estado, a justiça não é diferente. Quando o Peluso se incomoda com a intervenção da desembargadora querendo punir os criminosos de toga, ele não está sendo 1 milímetro diferente do garotinho quando exige do Naim que se comporte como um chefe ou como um subchefe de seita, ao invés de presidente de um poder do Estado. É da mesma natureza oligárquica, antipopular, antidemocrática, digamos que é a mesma excrescência política. Eles manifestam o mesmo problema que a República Brasileira vive, né? Agora, é claro, existem questões que são discutíveis. Eu acho que existe uma questão jurisdicional, sim, porque aqui se concentra uma quantidade de caça e reempoça, caça e reempoça, que eu acho que, de certa maneira... Está virando folclore. Tem razão o magistrado que disse, olha, vamos ter um pouco de cautela, deu os 30 dias, com uma espécie de... esse jogo é meio complicado. Eu acho que o Poder Judiciário... Mas eu acho que não deveria se resolver esse jogo, como já observou Roberto, pela impunidade. Eu acho que a melhor maneira do judiciário não produzir mais estabilidade, como ele de fato está produzindo, com essas ações tardias e atabalhoadas, é ele agir com um pouco mais de celeridade e de antecedência, deixando muito claro para a classe política que o crime cometido na eleição vai ser punido, se não antes da posse, imediatamente depois. Porque essa é a única maneira de mover os agentes políticos no sentido de um outro procedimento. Se os agentes políticos sabem que eles vão ser punidos no final do mandato, aonde eles já conseguiram... Vale a pena arriscar. Vale a pena, é óbvio. É uma questão de escolha racional, teoria dos jogos. Isso é são essas regras do tabuleiro, então eu vou apostar no limite delas o que eu posso fazer. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos já para o 4º bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.